Pronto, então vou colocar aqui o vídeo do módulo 3 que é de personas. Vamos ver. Tá, eu vou tirar meu som aqui, para não atrapalhar. Eu vou colocar o share de computer sound. A definição de persona é uma das coisas mais essenciais de qualquer estratégia de marketing de conteúdo. E eu vou usar uma citação aqui porque eu gosto muito dela. Custei para descobrir que é desse cara, porque é justificação. A definição de persona é uma das coisas mais essenciais de qualquer estratégia de marketing de conteúdo. E eu vou usar uma citação aqui porque eu gosto muito dela. Custei para descobrir que é desse cara, porque cada hora fala que é de um, que é: eu não sei o segredo do sucesso, mas o fracasso é querer agradar a todos. E por que isso? Porque quando a gente tenta fazer algum conteúdo que é bom para todo mundo, a gente vai fazer um conteúdo que é ou ruim para todo mundo ou muito mediano. Então a gente não vai conseguir realmente ter resultados. E por que você precisa saber o seu público? Porque você não perde tempo fazendo conteúdo para alguém que nunca vai virar cliente, tá? Que não é seu público-alvo. Você faz conteúdos melhores, né? Quanto mais você conhece uma pessoa, uma persona, mais você consegue direcionar aquele conteúdo para o que ela gosta. E você escolhe os canais mais eficientes. A minha persona, o meu público-alvo está onde? Está no LinkedIn? Está no YouTube? Está no Facebook? A gente precisa levantar quem é esse público para poder ter todos esses benefícios. E o que é uma persona? Uma persona é um personagem fictício, criado através de dados que representam seu consumidor ideal. A parte mais importante aí é o criado através de dados, tá, gente? Porque no marketing, em geral, não só em conteúdo, você não pode sair chutando nada. Você precisa de pesquisa, você precisa de números para definir qualquer coisa. E o que diferencia uma persona de um público-alvo? Se você já trabalha com publicidade ou qualquer coisa, ou marketing, você já usou público-alvo alguma vez. Então, o que, por exemplo, é um público-alvo? São mulheres entre 20 e 40 anos que moram em São Paulo. É aquela definição genérica. Não é uma pessoa, não é um personagem, por mais fictício ou não que seja, não é um personagem. Aí você vai lá e faz seu produto para isso, sua campanha para isso. Uma persona não, vai muito além. Primeiro que tem nome, Maria, 37 anos. Ela é gerente de marketing de uma grande empresa, sei lá, na Unilever, uma empresa mesmo. Ela ganha R$ 6.500 e ela tem alguns detalhes que um público-alvo nunca teria. Possui 2 filhos, conhecimentos avançados em marketing e quer subir na carreira dentro da empresa. E por que a gente faz dessa maneira? Porque quando você trata de público-alvo, você vai ser sempre genérico. Como você consegue escrever para por exemplo, mulheres entre 20 e 40? Tá? No caso de persona, você consegue ser mais específico no sentido de falar com ela desde que ela comece a ter problema. Você não precisa falar sempre de marketing com a Maria. Você pode falar de como lidar com carreira e filhos, tá? Isso é o início de um processo dela conhecer a sua marca, tá? Então, a persona ela é mais específica para permitir que você escreva coisas mais amplas, mais longe do seu produto. E como você faz pesquisa de persona? Primeira coisa que você tem que fazer é, perguntar para as pessoas. No caso, a pesquisa direta, caso você já tenha leads, já esteja rodando no mercado. O primeiro tipo de pesquisa que é muito útil é o que a gente chama de pesquisa direta, que é pesquisa com seus leads. Já tem uma base de lead, pesquisa com seus clientes. Eles representam o seu público ideal, porque eles compraram de você. Fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Contrata alguém, vai lá e fala assim, eu preciso saber que você fale com, sei lá, homens de 50 anos em São Paulo. Vai lá do jeito antigo. Então você faz uma pesquisa online, isso é um jeito bem legal. Faz um formulário em algum lugar, gasta uma graninha aí no Google AdWords para ter perguntas e respostas da galera. Se você tiver dinheiro para dar um brinde, aumenta muito a quantidade de pessoas que vai responder. E você também pode fazer o que é pesquisa indireta. A pesquisa indireta é aquela que você não pergunta nada para as pessoas, mas você aprende observando o comportamento delas. E aí a internet é o melhor lugar para isso, porque você pode usar as redes sociais. Por exemplo, o Facebook. Você tem uma página no Facebook, entra lá para você ver. Tem uma parte de Analytics, né, que é o Facebook Insights, vai te mostrar a idade das pessoas que visitam sua página, vai te mostrar o sexo das pessoas que visitam sua página, cidade, várias outras informações que você pode usar de base. O Google Analytics, se você já tiver um site no ar, ele vai te falar coisas muito parecidas também, além das páginas que as pessoas visitam. Né? Imagina que eu tenho um blog post sobre, não sei, como fazer a maquiagem para uma festa e um blog post sobre como me tornar um maquiador profissional. São 2 pessoas distintas. Uma quer ganhar dinheiro com isso, a outra só quer ir para a festa. Aí você entra no seu Analytics e vê, olha, o público que vem para o meu site quer se tornar maquiador profissional. Opa, então minha persona é quem quer ser profissional nisso. O LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social profissional, certo? Então nada melhor do que o LinkedIn para você conseguir extrapolar e criar personas. Pensa assim, olha, minha persona é um analista de marketing. Aí você entra no LinkedIn, vai no perfil de 200 analistas de marketing e vê o que eles têm em comum. Procura
anúncio de vaga para analista de marketing, porque você vai saber quais são as habilidades do analista de marketing. Frequenta grupo, isso vale para o Facebook também. E daí você vai ter um tanto de informação que você vai usar para criar uma persona. E a persona é uma ficha, tá, gente? Ela tem nome, foto é legal para dar aquela humanizada, tem os dados profissionais que são importantíssimos, desafios do dia a dia, como a sua empresa pode ajudar, os dados pessoais, idade, desejo, o que ela quer da vida, né? Qual que é a família dela. E uma mini biografia que ajuda legal a você ter uma visão mesmo. Pode parecer demais, mas é legal que você tenha uma ficha. E você conversa com essa pessoa. Depois da pesquisa toda, você vai ter uma ficha. Como eu disse, a pessoa vai fazer parte do seu time de marketing, alguém com quem seu time vai conversar. Se for só você, você imprime, prega na parede e fala assim, olha, estou criando conteúdo. Isso interessa a minha persona, isso interessa a Maria, isso interessa o Eduardo. E aí sim você consegue fazer conteúdos de qualidade, tá certo? Então, quando a gente está falando de persona, o que você tem que pensar é o seguinte, é alguém com quem que você vai falar, que tem uma personalidade ali, que vai te ajudar a criar conteúdos não só sobre o seu produto, sobre qualquer coisa do mercado, tá certo? E também não fica muito apegado, não. Você cria a persona, trabalha com ela, caso haja algum problema, você pode trocar a persona, evoluí-la, tá? Você pode ter mais de uma persona, mas não tenta também criar personas demais, tá? Tenta agrupar o máximo de pessoas possíveis baseado no conteúdo que você irá gerar, beleza? Se você quiser saber mais sobre persona, a gente tem vários materiais na internet, geradores de persona, para você começar a saber para quem que você vai escrever e o que você vai escrever. E até a próxima aula. Deu para ver aí? Cadê vocês? Ah, a Carla saiu. Conseguiu ver, Sandra? Seu áudio tá... Consegui. Ah, que ótimo. Deu até para... Não, a Carla tá aqui. Só o vídeo dela que não tá funcionando. Deu até o quê que você ia falar? Deu até para ler o videozinho, porque eu não enxergo quase nada mesmo de óculos, mas deu para ler. Então, aí o que que rola? A gente precisa definir essa persona, quem é essa pessoa? Eu acho assim que desde o início do Terra Docilar, como é um projeto global e a gente quer conversar com o ser humano, vamos dizer assim, desde sempre eu acho que a gente não conseguiu definir assim ainda quem que é essa persona, assim, quem que é esse ser que a gente está conversando, e por isso talvez o nosso conteúdo até hoje tenha sido bem aquela coisa que esse rapaz falou no início, querer agradar todo mundo e acabar não conseguindo agradar ninguém, porque tira para todos os lados, não tem muito foco. E aí, por isso que eu trouxe aqui essa pesquisa, que é o panorama do consumo consciente no Brasil. Porque essa pesquisa foi feita pela Cato em 2018 e ela traçou, assim, quem são as pessoas que estão aqui, ó, quais são as motivações, por que as pessoas estão consumindo produtos conscientes e tal. Quem são essas pessoas? Porque, de alguma forma, eles são o nosso público, né? Eu já li toda essa pesquisa, eu vou mandar ela para vocês, porque ela é muito legal. Mas o mais legal, eu estou trazendo ela porque consciência e desejo no consumo e tal, aí vai explicando, ó, quais são os comportamentos que foram avaliados. Então, se a pessoa separa o lixo, se a pessoa fecha a torneira enquanto escova os dentes, umas coisas mais básicas assim. Se espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira. Enfim, ele mostra qual foi a metodologia de pesquisa, né? Se compra produtos orgânicos nos últimos 6 meses e tal. E aí ele traçou, a partir disso, 4 perfis, de 4 níveis de consciência do consumidor. Que eles chamaram de indiferentes, iniciantes, engajados e conscientes.
E aí ele vai explicando quem que são essas pessoas, né? Onde que elas estão no Brasil, mas principalmente quais são os hábitos, crescimento significativo do. Aí vai mostrando aqui, por exemplo, o número de pessoas conscientes em 2018, o número de pessoas engajadas, o número de pessoas iniciantes e o número de pessoas indiferentes. Dá para entender essa informação, Sandra, ou ela é muito superficial para você, assim, até agora? Esses nomes aqui. Só para saber se... Sandra? Eu vou falando então. A internet está meio ruim hoje. E aí, mas vai ficando gravado. Não, o que eu tinha... Deu para entender, sim. Tá, então eu vou seguindo. Se você tiver qualquer dúvida, pode falar, tá? Carla também, se você tiver por aí, tiver alguma dúvida, quiser falar no chat, a gente está acompanhando, Carla. E aí ele vai mostrando, ó, qual é o perfil dessas pessoas. São a maioria, ó, o segmento de consumidores mais conscientes, que são os conscientes com os engajados, é majoritariamente feminino e mais velho. Então ele já vai dando uma ideia assim de quem que é essa pessoa consciente que a gente está querendo conversar, porque, por exemplo, uma pessoa consciente, uma mensagem que a gente tem que escrever para ela é diferente de uma mensagem que a gente tem que escrever para uma pessoa que é iniciante, por exemplo. Porque uma pessoa que é iniciante, ela precisa ser educada, né? Então, o propósito de um conteúdo seria diferente, seria um propósito um pouco mais de ensinar, do beabá e tal, então focaria em outro público. É um público diferente do público consciente, que ele está querendo saber outro tipo de informação. E até isso essa pesquisa traz, assim. Deixa eu ir passando aqui para ver o que mais que tem aqui. Escolaridade, ó, o segmento de consumidores, os mais conscientes, que são os conscientes com os engajados, né, que estão ali no nível mais entre consciente e engajado, está concentrado nas classes sociais mais altas e no grupo de maior escolaridade. Aí, nível de consciência do consumidor. Aí ele fala que no Sul tem a maior proporção de consumidores conscientes. No Sudeste, ao contrário, tem a maior proporção de consumidores indiferentes. E que entra muito ali em São Paulo e tal. Muito embora tenha muita saída, assim, para São Paulo dos produtos. Mas é porque São Paulo tem uma densidade populacional muito grande também, né? Então, enfim, de acordo com essa pesquisa, esses são os dados. O Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste tem a maior proporção de iniciantes e engajados. Comportamentos, indicadores de consumo consciente. Aí, pessoas que... Economia segue sendo a adesão mais comum. As pessoas acabam tendo atitudes conscientes, mas muito mais para economizar do que para não pagar uma conta de luz muito cara, do que para realmente pelo planeta, assim, pensando, né, pelo planeta. Mas tem o perfil consciente, não, ele já está pensando diferente. Aí, quais são os comportamentos de consumo dessa galera? 19 comportamentos de consumo consciente. Os indiferentes e iniciantes estão no estágio da economia. Essa galera do início, que fecha a torneira, quer... mais essa galera que eu acabei de falar. Os engajados estão no estágio de planejamento, que ele planeja a compra, a compra de alimentos e tal, estão planejando.
E os conscientes, eles têm comportamentos ativos além da própria casa. Reutiliza objetos e embalagens, lê rótulos. É isso mesmo? Consciência. Vota em quem defende o ambiente e o social, escolhe locais próximos para evitar deslocamentos. Então, essa é a diferença, assim, entre as pessoas que estão nesse primeiro estágio, assim, entre a pessoa que está ali só para economizar porque prefere o bolso, e as pessoas conscientes, eles estão colocando entre as pessoas que escolheram outras respostas em relação a comportamentos, inclusive incluindo a questão de quem vai eleger e tal, pensando realmente no futuro do país, dos filhos, dos netos, né? Isso. Então, eles colocaram aqui 3 perfis: os econômicos, que estão os indiferentes iniciantes, os planejadores, que são os engajados, e os mobilizadores, que é a galera que está mais na ativa, mobiliza mesmo. Então, são personas diferentes, né? O público, o indiferente é o público masculino mais jovem, que tem menor qualificação econômica e escolar, que está mais nesse perfil, assim, de não estar nem aí. Iniciantes é similar ao indiferente, só que ele é um público um pouco mais velho e um pouco mais qualificado econômica e educacionalmente. Os engajados já é o público feminino e mais velho e qualificação econômica média e maior qualificação educacional. Já o público consciente é um público mais velho, aquele não pouco ser feminino, não, mas lá em cima a gente tinha falado que são mulheres mais velhas, né? Tá entre 65 anos, 60, acima de 40 anos. Maior qualificação econômica e educacional. Vamos ver o que mais dá pra gente ler aqui. Pode ajudar a gente nesse momento. O caminho da sustentabilidade é mais desejado que o do consumismo. Entre os 10 maiores desejos, 7 seguem o caminho da sustentabilidade. As pessoas querem ter estilo de vida saudável, mas a maioria escolhe também ter carro próprio, dos desejos, né? Mas tá, vamos ver aqui. Aí volta falando por região, por classe social, quais são as escolhas, né, que as pessoas fazem. Depois eu passo aí dá para ver com calma isso aqui. Mas enfim. O desejo da aqui no meio, né? O desejo da população brasileira é claramente pelo caminho da sustentabilidade. Fio condutor nessa escolha é o desejo por um estilo de vida saudável, com foco em alimentação fresca e nutritiva. Então, isso aqui é legal. Desejo pelo carro próprio é o maior desejo nas classes sociais mais baixas e entre aqueles que não têm carro. Óbvio, porque o transporte público no Brasil é bem difícil. É difícil. Com certeza, nos países em que o transporte público funciona, essa estatística não é assim, né? Conhecimento sobre sustentabilidade. 68% dizem já ter ouvido falar em sustentabilidade. 61% não sabem dizer o que é um produto sustentável. Isso é uma estatística alta, né? O que é sustentabilidade? Apesar da valorização... Isso poderia, por exemplo, ser um tema de post. Você sabe o que é um produto sustentável? Voltado para o público que não sabe ainda, né? Indiferente e tal. Por isso que esses temas de pesquisa são interessantes para a gente definir essa persona. Entendi. Deixa eu ver aqui mais um pouco. Deu uma travada aqui. Tá. Qual que é a questão que eu estou pensando aqui? Por que eu trouxe isso daqui?
Porque eu acredito que a gente pode se basear nessas 4 personas que ele já definiu, que eles já definiram nessa pesquisa, e criar os nossos personagens do Terra do Oscilar, para a gente poder escrever para eles. Você sente que pode facilitar, assim, a escrita do, Sim, porque eu sinto assim, quando eu vou falar para escrever, ou às vezes falar, porque eu morro de vergonha de falar na internet, assim, falar no Instagram, mas eu faço porque é o jeito, tem que fazer, vamos dizer assim, né? Tenho que vencer isso. Mas quando eu imagino alguém para quem eu estou falando, tipo assim, ah, não, então eu vou fazer essa live aqui, mas eu vou imaginar que eu tô falando para minha irmã, ou eu vou gravar esse vídeo, eu vou imaginar que eu tô falando para minha amiga tal. Quando eu personalizo assim a pessoa, eu sinto que fica mais fácil, porque aí realmente eu não tô falando para todo mundo e querendo agradar a todos, aí não, eu me sinto mais segura, entendeu? Então, por isso que eu acho bem importante. até passou aqui na minha cabeça, assim, por exemplo, como ele falou, criar um personagem, né? Que até facilita mais. Realmente, se você pensar assim, vamos dizer, em forma de desenho, uma personagem que fuma, que joga o cigarro na calçada e que joga o lixo na calçada, seria número 1, né? Que é totalmente indiferente, né? Vai à praia e larga o lixo, deixa a praia toda suja. Aí imaginei até aqui na minha cabeça, né? Uma menina assim alta, fumando, toda maquiada, mas que não está nem aí. Se criar Esse entra nos indiferentes lá, né? O que que eu, o que eu isso. acho? Travou. Bom, mas enfim, para gravação aqui, eu acredito que a gente tem que traçar, desenhar, pegar essas pessoas aqui que já estão, já tem um perfil, mas desenhar, dar um nome para elas e para a gente conseguir usar elas como persona, dar um nome, falar realmente quem elas são, pensando também nas próximas pessoas que vão produzir conteúdo para o Terra do Oscilar, para que a gente possa utilizar isso. Então, acho que pode ficar como dever de casa. Agora eu estou te vendo, Carla. Você está conseguindo ouvir, acompanhar a conversa? Tô conseguindo ouvir. Tá Tá me ótimo. ouvindo agora? Estou te ouvindo. Tá ruim o negócio aqui. Tá doido meu computador. Mas, enfim, você está acompanhando a linha de raciocínio da persona? Tô. Eu acho que seria interessante, sim. A partir dessa informação que você trouxe, dá para a gente criar as nossas personas. E aí, em cima delas, a gente mais ou menos cria os textos, porque, de fato, eu acho que até então fica uma coisa meio... A gente está tirando para todos os lados, né? Aí não fica muito direcionado. Então vamos fazer isso. Eu acho que a gente pode pegar cada uma dessas personas aqui, os indiferentes, os iniciantes, os engajados e os conscientes. Eu acredito assim que esse público aqui é o nosso principal público-alvo hoje, né? E esse daqui também. Esses daqui são mais difíceis de trabalhar, mas também é necessário, né? Mas eu acho que a gente pode pegar esse perfil social, assim, dessas pessoas, de comportamento mesmo, e dar um nome, desenhar quem são dar um nome, personificar mesmo essa galera e escrever lá no... Eu vou colocar aqui, ó.
Eu acho que eu vou abrir mais um aqui pra gente. Persona. Nossas personas. Vou colocar aqui bem no início. E aí a gente poderia colocar aqui, ó, indiferente. Como é que é o nome dos outros? Aqui, ó. Indiferente, iniciante, engajado e consciente. Indiferente. Iniciantes. Iniciante. Engajado. Coloquei que ele parece que não tem nada. E consciente. Só que acho que assim, para além disso, acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é dar um nome para essas personas. Porque aí a gente começa a realmente ser um personagem, assim, uma pessoa para a qual a gente vai falar. Então, aqui, o indiferente são os meninos, né? É um menino jovem. São mais homens, né? É um menino jovem, vamos dizer assim. Menino. Qual o nome, Carla, que você sente que é esse menino? Tem alguém é um pouco indiferente a essas questões? Nossa, eu conheço tanta gente que é indiferente. Fala um aí, um rapaz jovem que você valida. Tá bom, por exemplo, meu sobrinho, o Matheus, ele é jovem, tem 19 anos e ele é indiferente a esse tipo de conscientização, sabe? Ótimo. Ele não tem Fala essa mais do preocupação. Matheus. Não, sem querer julgá-lo, tadinho. Mas, assim, para a gente entender como é que a gente pode tocar ele, né, aos poucos. Aqui na... Nossa, eu não sei por que motivo da outra vez o Zoom estava funcionando até mais se tivesse só 3 participantes, mas agora ele vai encerrar essa reunião em 3 minutos. Estou avisando. Então, talvez a gente pode recomeçar. Parece caça-éguas. Não, então, o Matheus, ele come fast food, sabe? Tem muito refrigerante, mas não tem essa preocupação de comida saudável ou separar lixo, essas coisas, não. Ele não joga na rua, mas ele também não se preocupa. E o que ele faz no dia a dia? Rafael, você foi bastante sal, assim. Ele joga videogame, estuda. Estuda na escola ainda? Isso, ele estuda. Não está na faculdade, né? Não, ainda não. Ele parou 1 ano, então ele está terminando, né? Aí, por causa dessa pandemia, acabou que meio que tá tudo meio no ar. Mas ele estuda e joga videogame, anda de skate, essas coisas. Uma coisa que ele faz desde seus 14, 15 anos. Ela estava apresentando trabalho improviso no quarto dela. Mas, assim, não tem essa preocupação de se informar a respeito. Talvez também muito pelo fato dos pais não se preocuparem tanto com isso. Meu irmão, que é o pai dele, também não tem essa preocupação. A mãe dele não sei ao certo, mas até onde eu me lembro também não tem tanto essa preocupação. Então acho que acaba meio que passando para ele, né?
Uhum. Ele sabe o que é, já ouvi falar, lógico, mas ele Então, acho que não para no dia a dia para pensar nisso. Sabe o que é o quê? É a sustentabilidade, ele sabe o que é, ele sabe da importância, mas talvez ele não tenha noção de que uma ação dele vai ter uma relevância significativa aí para que as coisas comecem a mudar. Assim. Então, apesar de saber do que se trata e do quão importante é, ele não... Isso aí, tudo arraigado assim. Olha só, deixa eu falar, vai pausar, vai parar aqui o Zoom, porque a gente não tá com a conta paga. Aí eu vou mandar outro link para vocês, tá bom? Tá. Então tá, tá legal essa parte. Gente.